Bom dia, meninos e meninas, sejam bem-vindos à Língua em Foco e hoje nós daremos continuação ao nosso conteúdo que vimos em sala de aula. Em sala de aula, nós concluímos de ver o predicado verbal e hoje a gente vai falar sobre o predicado nominal. Vamos lá? O predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito. Ou seja, tudo aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado. Vamos ver os exemplos. Mariana e Pedro foram ao cinema. Quem é o sujeito? Mariana e Pedro. Então, foram ao cinema é o predicado. Minha avó fez um bolo de laranja delicioso. Quem foi que fez um bolo de laranja delicioso? Minha avó, que é o sujeito. Fez um bolo de laranja delicioso é o predicado. O predicado nominal, que é o nosso assunto de hoje, é constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo como núcleo, a principal palavra desse predicado, um nome que atribui uma característica ao sujeito da oração. Mas o que é verbo de ligação? Verbos de ligação são verbos que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Não indicam uma ação, como a gente viu lá no predicado verbal. Ele não indica ação e não atuam como núcleo do predicado nominal. Não é a principal palavra do predicado nominal, diferente do predicado verbal, em que o verbo, que indica ação, é a principal palavra do predicado, é o núcleo do predicado. Então, quais são esses tipos de verbos de ligação? Estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer são os verbos de ligação. E predicativo do sujeito? Também o que é? O que significa? É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo. Este termo exprime o estado do sujeito, né? Como ele é, como ele está ou como ele ficou, a palavra mais significativa do predicado. É o que a gente chama de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito ele só aparece nos predicados nominais. Então, quando eu digo o dia está lindo, o que está lindo? O dia. Então, vamos desconsiderar a palavra, a expressão o dia e vamos analisar está lindo. Está não indicação, mas um estado. E lindo é o predicativo do sujeito porque é a principal palavra do predicado. Então, vamos a mais exemplos de predicados nominais. Beatriz anda estudiosa. Em Beatriz anda estudiosa, não é o verbo andar que é a principal palavra do predicado, mas é a palavra estudiosa, porque é uma característica do sujeito. É essa a grande diferença entre o predicado verbal e o predicado nominal. No predicado nominal, o predicado anda estudiosa é uma característica para o sujeito e não uma ação do sujeito. Rodrigo continua curioso. Curioso é o predicativo do sujeito e continua é o verbo de ligação. Então, continua curioso é o predicado nominal. E também dá uma característica para o sujeito, Rodrigo. O pai está orgulhoso. Mariana parece ansiosa. Também são exemplos de predicado nominais. Então, só para concluir, vamos rever o que seria o predicado verbal. O predicado verbal possui um verbo significativo como núcleo, como a principal palavra. Então, verbos significativos indicam ações como pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar e tantos outros verbos que indicam ação. Então, esses verbos, né, que indicam ações, eles podem ser intransitivos e transitivos. Vimos isso em sala de aula. E os intransitivos, vocês sabem que são aqueles em que
o sentido do verbo sozinho ele tem sentido. Ele não precisaria de um complemento para a gente compreender qual é o sentido que ele quer transmitir. E vimos, por exemplo, como o verbo morrer, o verbo nascer, são verbos intransitivos porque eles por si só já dizem a que veio, né? Diferente dos verbos transitivos, que são verbos que precisam de um complemento para ter sentido, como o verbo querer, estudar, gostar, são verbos que precisam de um complemento para poder ter sentido. Então, a esses complementos dos verbos transitivos, a gente chama de objeto direto e indireto, que também vimos em sala de aula. O objeto direto, o complemento do verbo transitivo direto, é o objeto direto. E o complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. O que é que eles têm de diferente? O complemento do verbo transitivo direto, que é objeto direto, ele não vem com preposição. Já o complemento do verbo transitivo indireto, que é o objeto indireto, ele vem precedido com uma preposição. Só para revisar, isso nós já vimos em sala de aula. Então, para a gente poder concluir o assunto sobre predicado nominal, vamos analisar essa questão. Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta. João adora doces. Pedro é inteligente. Maria comprou um carro novo. O dia está triste hoje. É para analisar qual é a classificação do predicado, se é predicado nominal ou verbal. Então, vamos ver qual é a resposta? João adora doces. O verbo adorar é um verbo transitivo. Se é um verbo transitivo, é um verbo que indica ação, vai ser um predicado verbal. Pedro é inteligente. Eu tenho um verbo que é o verbo ser, que não é um verbo que indica ação, então logo o predicado ele vai ser nominal. E inteligente é o predicativo do sujeito, isto é uma qualificação, uma característica do sujeito. Logo, Pedro é inteligente será um predicado nominal. Maria comprou um carro novo é um predicado verbal, porque o verbo comprar é um verbo que indica ação. E o dia está triste hoje, o verbo está é um verbo que indica estado, significa que o predicado ele é nominal. Tem alguma dúvida? Manda mensagem no meu e-mail e também entre em contato comigo pelo WhatsApp. A gente se vê na próxima aula.